Você vai começar, Laís? Podemos. Gente, quem quiser rir agora, tá? Você tira isso do corpo, tá? Vocês não estão morrendo de calor, não? Muito, tá morrendo de calor. muito, mas eu tô muito tenso com o café do Henrique. Então vamos lá. Tadinho, tá ali. Ah, celular silenciou no vibrador, hein, gente? Sem vibrar. O meu já tá. Sem vibrar. É. Mango! Vamos lá. Meu nome é Laís Cerqueira, eu gosto de bala de canela, conversar por mensagem de texto e ver documentários no cinema. Meu nome é Ulisses Beleigoli, eu gosto do gênero conto, eu gosto de flertar com as pessoas em lugares públicos, principalmente com pessoas que estão prestando serviços, e eu não confio em pessoas que tiram a marquinha de visualização do WhatsApp. Nossa, meu nome é Deco Porteira, eu acho que pipoca não vale a comida porque ela agarra muito no dente. Eu amo cinema vazio e eu flertei com a minha esposa por um chat de e-mail. Meu nome é Guilherme Madeira Martins, os meus contistas preferidos são a Alice Munro, a Lydia Davis e o George Saunders. Meu nome é Raíssa Pedrosa, eu gosto de cinema alternativo, gosto de homens mais velhos do que eu e de criar expectativas em coisas que não vão dar certo. E esse é a sessão de análise da Raíssa. Obrigada, tô muito bem-vinda. Raíssa, nossa convidada mais do que especial para esse podcast, que agora chamamos de Leituras. Você, nosso ouvinte querido, que Mudou o nome? Ah, meu Deus, o Deco, gente. Você tem que vir nas reuniões. Vai descobrir junto com o ouvinte. Eu não sabia. Que inicialmente a gente chamava de Clube do Livro, esse tipo de episódio, só que mudamos, a gente expandiu o conceito, olha que chique essa frase, para leituras, porque a gente pode incluir, além de livros, também outros tipos, contos, como o exemplo de hoje, futuramente outros tipos de trabalho, até artigo científico tá valendo. Coisa que também você vai poder ler e acompanhar, porque a gente sabe que livro às vezes é complicado, ainda mais quando a gente não tem um compromisso fixo de ler um livro. É difícil pedir das pessoas também que leem. Como a gente quer incluir o maior número de pessoas possíveis nas nossas conversas, nos nossos podcasts, a gente expandiu aí o nosso tipo de cobertura literária. Então essa foi a pauta da reunião que eu não fui, né? É, exatamente. Fico feliz então. Obrigado. Hoje, né, nós vamos comentar o conto, que eu não vou falar qual é, porque eu não sei pronunciar o nome da autora. Eu vou deixar isso com o Guilherme. Guilherme, por favor. O nosso assunto hoje na conversa é o conto Cat Person, da autora americana Kristen Hupenian. E por que a gente vai conversar sobre esse conto hoje? Eu também não sei. Porque ele é o conto mais viralizado da história da revista New Yorker. A revista New Yorker ela é publicada semanalmente. Algumas edições eles fazem quinzenal, dependendo do tema, mas toda semana, religiosamente, eles publicam um conto, uma história de ficção e uma poesia. O que é algo raro da gente ver hoje, né? A Piauí tenta mais ou menos fazer isso, né? Todo mês ela tenta lançar ali uma peça de ficção, que em geral é um trecho de um livro que vai sair. Só que a New York toda semana tem uma poesia, tem um conto, então nesse sentido ela é meio que vanguarda, porque ela é uma revista muito comercial, mas que tenta ainda trabalhar com os contos e com a poesia. E o conto da Kristen Hupenian, quando ele apareceu, ele viralizou de uma forma impressionante, porque no Twitter só se falava sobre isso, e ele foi publicado no final de 2017. Então, assim, em dezembro e janeiro, só se falava sobre o conto Cat Person. Então todo mundo perguntava, você leu, o que você achou? Vários artigos na internet publicados, dando interpretações sobre o conto. Gerou uma polaridade gigantesca, com pessoas gostando e odiando os personagens do conto, e aí uma ambiguidade que a gente também vai abordar aqui. A Kristen publicou esse livro na New Yorker, ele foi muito visualizado, como comentado aqui. Aí ela fez um acordo com uma editora, mais de $1 milhão, um contrato, $1 milhão, para publicar o primeiro livro dela e eu acho que um outro romance que vai sair ainda. O primeiro livro de contos dela saiu, que tem inclusive o Cat Person, saiu nos Estados Unidos no finalzinho de 2018. Aí aqui no Brasil saiu um mês depois da edição americana, saiu em janeiro de 2019 pela Companhia das Letras, chamado Cat Person e Outras Histórias. Então a nossa edição tem aí o conto na própria capa. E a Kristen veio na Flip desse ano, na Feira Literária Internacional de Paraty.
Então vamos lá. Primeira pauta qual que é mesmo, Laís? As notas. As notas. Exato. Então, no início de cada podcast, a gente dá nota sobre o tipo de coisa que a gente vai falar e depois da discussão a gente vê se ao final do programa a gente vai mudar a nota dependendo do que a gente for conversar aqui. Os pontos de vista vão enriquecer ou mudar a nossa opinião sobre o que a gente consumiu, enfim. Então a gente começa dando as notas, depois a gente vai dar um panorama geral sobre do que se trata o conto, sem dar muitos spoilers. Pra você que ainda não leu, quiser ouvir só essa partezinha antes de ler ou não, fica com a gente aí, depois eu dou um aviso de quando começarem os spoilers. E aí depois a gente fala de um jeito mais aprofundado sobre a história. E a gente coloca também o link na descrição do podcast o link da New Yorker. Quem quiser ler, o artigo tá lá para ser lido. E quem quiser ver a versão em português, a Companhia das Letras publicou. Uma coisa legal também que você está ouvindo agora, o conto tem 19 páginas, você lê ele assim, menos de 1 hora. Então se você está ouvindo o podcast e quer ler o conto antes de continuar, dá tempo de, sei lá, ler no site da New Yorker se você lê em inglês. Né? A não ser que você esteja dirigindo. Aí é melhor você não ler agora. Não ler agora. Mas no podcast da New Yorker tem a autora lendo o conto. Sério? Tem, Uma é muito possibilidade legal, também. tem ela lendo. Então você pode escutar o conto enquanto dirige. Nossa, tá. Olha só. Nossa, essa New Yorker, né, gente? Muito bacana, parabéns. Parabéns, Ivan. Posso começar com as notas? Pode. Deco. Então, eu tenho que falar um pouquinho do que eu gostei, sem spoiler, né? Isso. Então eu vou começar falando da minha nota. Eu vou dar um 7. Por quê? Primeiramente, porque eu acho que depois da discussão eu vou querer aumentar a nota. Porque assim. Ele já tá preparado. Porque vocês vão falar uma porrada de coisa que eu falo, não tinha entendido isso. E eu falo, então eu acho que eu vou começar com 7. Eu achei o comecinho do texto, eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei, caraca, isso vai ser ruim. Começou com cinema e bala, me lembra aquela música. Chupando uma bala de anis. Nossa, vocês não conhecem música brasileira. Tem como editar isso depois? Eu tenho pavor dessa música. Então comecei a ler, já lembrei daquele caralho daquela música e eu já falei, não vou ler essa merda. Aí como eu continuei lendo, no terceiro parágrafo o texto começou a ficar muito interessante. Muito interessante. Mas assim, vou dar um 7 por enquanto, porque eu acho que eu não gostei muito do final também. Ok. Quem é o próximo? Ulisses. Eu vou dar um 8. Eu gostei muito desse conto, então o 8 para mim é um conto bom, no meu critério aqui o 8 é um conto bom. E a coisa que eu mais gostei nesse conto foi, eu acho que ela traduziu uma coisa que todos nós vivenciamos na era moderna, né, na pós-modernidade, que é se relacionar com as pessoas através de interfaces digitais. Eu acho que ela soube traduzir muito bem e muito brevemente, ela não precisou se esticar muito sobre isso, e eu senti que tem clima, eu já senti as coisas que esses personagens sentiram. Tanto essa mulher quanto esse cara eu já tive nessas posições estranhas, eu falei, eu acho que ela traduziu bem isso, eu acho que vale um 8. Quem que é o próximo? Guilherme ou Raíssa? Eu posso dar também 8, eu acho, porque eu também achei muito bom e quis falar agora porque já é bem parecido com a justificativa do Ulisses. E aí, pra não ficar parecendo depois que eu deixei passar muito tempo pra falar a mesma coisa, não quero falar de uma vez. Mas é que é um conto muito empático mesmo, assim. Eu acho que o fato de você se visualizar nos personagens e o final não ser uma comédia romântica, assim, dá uma coisa boa e achei interessante. Eu vou dar uma nota 8,5. Eu não acho um conto 8,5, então provavelmente eu vou diminuir a minha nota ao final do podcast. Guilherme sendo Guilherme. Gostei. Vamos lá, agora tô feliz. Não acho um conto 8,5, provavelmente eu vou diminuir a minha nota, mas eu sempre vou tender a supervalorizar uma obra de ficção que chama muita atenção. Porque ela trouxe muitos leitores que não estão interessados em conto, várias pessoas que não liam ficção há muito tempo, por causa do hype, quiseram ler. Então toda obra que vai chamar assim, a atenção para a ficção, mostrar o poder que a ficção tem, eu vou sempre supervalorizar. Ainda mais numa época hoje que tudo que é baseado em eventos reais é meio que uma marca, né? Filme, livros, é baseado em eventos reais, então aquilo ali já chama. Então a ficção ela vem perdendo tanto a força que sempre que aparece algo assim, eu vou ser sempre vou supervalorizar. O que a Kristen conseguiu agora com esse conto, a única pessoa hoje na literatura que consegue de gerar burburinho, de todo mundo querer saber qual é a próxima obra, é a Helena Ferrante. Só, tem mais ninguém que consegue isso. Então, assim, alguém que consegue gerar um debate em cima da literatura, eu vou sempre supervalorizar. Justo. E já quer mudar sua nota já? Já. Então eu retiro que eu fiz meu protesto antes, tá? Porque eu gostei da explicação do Guilherme. Realmente ele mereceu um 8,5 pra nota dele. Finalizando, eu vou dar 8,5 também. Laís. Meu nome é Laís. Lembrando aqui.
Eu quero dar 8,5. Não sei, provavelmente vai mudar também. 8,5 é uma nota muito boa pra mim também. Eu, na verdade, desde que a gente começou a dar nota pras coisas, eu tô reavaliando a forma como eu dou nota. Nossa, tá vendo? Análise. Vamos fazer um podcast Análise. ensaio sobre avaliação? Eu tenho tantas discussões sobre isso. Vamos. Porque, geralmente, eu percebi... É porque esse conto não me deixou só com sentimentos bons. Não me senti bem lendo ele, mas eu acho que isso também faz parte de leituras, enfim, de consumir arte no geral. Então eu falei, mas todos os sentimentos que eu acho que ele invocou em mim, que ele invocou em mim, achei super válidos e reflexões boas, então também considerei um motivo semelhante do Guilherme, também considerei por isso, então 8,5 por enquanto. Vou recapitular. Deco deu 7, Ulisses deu 8, a Raíssa deu 8, Guilherme 8,5 e 8,5. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o enredo do conto e depois eu queria só fazer um comentário prévio, porque esse conto já saiu um livro dela, né, que é um ensaio, uma coletânea de contos. Infelizmente o livro não é muito bom. Então assim, o Cat Peço é o melhor disparado, é o melhor livro, é o melhor conto do livro. Os outros contos não são tão bons. Dá meio que aquela impressão que ela fez o contrato e precisava escrever outros contos para ter o livro. Dessa impressão que os contos não estão muito acabados. Então o livro, infelizmente, não é muito bom. Mas o conto a gente discute agora. Vamos lá. A Kristen, ela publicou um artigo na New Yorker esse ano falando exatamente da repercussão do conto. E ela fala uma coisa no artigo que eu falei assim, nossa, ela conseguiu resumir bem. Então eu vou só ler essa parte aqui para começar a nossa conversa. Ela colocou o seguinte: quando a história apareceu online, as mulheres começaram a compartilhar entre si. Elas disseram que capturaram algo que também haviam experimentado. A sensação de que é um ponto em que é tarde demais para dizer não ao encontro sexual. Elas também conversaram, de maneira mais ampla, sobre o fenômeno do sexo indesejado, que surgiu não só pelo uso da força física, mas por causa de um coquetel envenenado de emoções e expectativas culturais: vergonha, orgulho, autoconsciência e medo. Então, um resumo das principais discussões que o conto apresenta. Já que a gente está na parte dos spoilers, né? Então, se por acaso alguém não leu o conto, mas mesmo assim quis ficar com a gente e ouvir aqui a nossa conversa, é um conto narrado em terceira pessoa, muito próximo da personagem feminina, né? Que é a Margot, e conta de um relacionamento que ela tem breve, deve ser o quê? Uns 6 meses? Porque ela sai de férias, não tem um período assim? Talvez uns 6 meses, por aí? Acho que no máximo 6 meses. Um relacionamento breve. Mais curto Eu na achei minha uns cabeça. 3 São uns meses. 3 por meses. aí, né? Porque ela viaja, ela vai pra casa dos pais, não é? Então, um período aí de 3 meses, um relacionamento da Margot com o Robert. A Margot tem 20 anos e o Robert vai descobrir depois, tem 34? 34. 34 anos. E eles acabam se relacionando. E a forma como termina esse relacionamento não é da melhor forma. Não é trágico, não é aquilo que a gente pode imaginar numa primeira leitura, mas tem um término de certa forma trágico. Concordam que é trágico? Eu achei ordinário. Não, achei bem comum. Eu achei exatamente, Achei que é o que mais acontece. A gente tá falando do final? Inclusive do final do SMS. Talvez não do xingamento, assim, né? Do insulto. Eu achei o tempo todo que a menina ia morrer. Assim, Eu também. Não, em vários momentos tem essa coisa, mas porque é um medo das mulheres, né, constante, assim. Pelo menos ela é o que as mulheres falam, né? A impressão que eu fiquei lendo o conto é que enquanto eles estavam tendo relação sexual, chega um momento que ela vai assim, não quero mais. E aí eu pensei, ela vai falar não, e isso deve partir para um estupro, para uma agressão. Pensei assim, porque no direito, e eu vou falar um pouco da minha área onde eu trabalho, no direito um dos grandes problemas hoje desses casos é exatamente a situação que o conto narra, porque os dois beberam, ela que propõe, vão para sua casa, e aí no meio desiste, fala assim, eu não quero. E assim, não é o não, falou não é não importa o motivo, não é não. Só que ela não fala não. E aí eu acho que o conto com isso ele ganha um outro nível aí. Quando a autora decide ir por esse caminho. Eu acho que ganha um ponto mais real, né? Que você tá, tipo assim, na merda. Você fala, acabar essa porra aqui logo pra ir pra minha casa tomar um banho. Sabe? Não, gente, porque é muito complicado. Eu entendi que você exatamente. Mas é muito complicado para um homem se colocar nessa situação. Tipo assim, então não tem como. Eu começava a ler, eu ficava, caraca, foi o mesmo. Uma luz que acendeu na minha cabeça, a mesma coisa quando uma vez alguém falou comigo, uma mulher falou: é muito ruim você andar na rua sempre com medo. Eu pensei, caraca, eu sempre andei na rua de madrugada, tipo assim, meu medo é alguém roubar o meu celular.
Eu ficava, cara, que mulher tem medo o tempo todo de entrar no Uber. Aí sabe quando você fala, caraca, aí eu comecei a... Meu Deus, eu comecei a ficar atento. Eu falei, ela vai morrer agora, ela vai morrer agora, ela vai morrer agora. Ai, gente, que horror. Eu não fiquei achando hora nenhuma que ela ia morrer. Hora nenhuma, porque eu achei o perfil do personagem muito inseguro, assim. Achei ele desde o começo meio bobão, assim. E aí podia super surpreender ele ser um psicopata e tal, e, enfim, mas desde o começo eu achei ele mais pro caso de tomar justamente o rumo que tomou, dele ter um ataque de insegurança mesmo, do que matar ela, fazer alguma coisa desse tipo. Deixa eu só fazer para o nosso ouvinte um desenho rápido da linha dos acontecimentos. Ela é atendente do cinema, eles começam a se paquerar, a trocar mensagens, e aí finalmente, depois de muito tempo, eles têm um encontro, e é sobre essa noite que eu acho que o conto se desenvolve a maior parte. E esse encontro, né, ele é um encontro meio estranho, até que em algum momento eles vão para casa do Robert e eles transam, só que a transa é meio esquisita, ela não sabe se transa ou não, e depois no final, né, tipo assim, eles acabam se desentendendo e se separando. Agora eu não vou dar spoiler do podcast, que a gente vai discutir o final no final. E tem uma parte que é muito importante, que eu acho que tem que, pra quem não leu, enfim, quer entender, é que esse período que eles começam a flertar até quando de fato acontece o primeiro encontro é um bom tempo. Um bom tempo. É muita conversa. E é justamente aí que você se sente próximo, familiarizado com a outra pessoa. E aí que cria a expectativa, que foi o que frustrou ela depois. Não foi, na verdade, um encontro que ela conheceu um cara ali numa noite, no dia seguinte eles saíram e foi um fracasso. A grande questão é que ela construiu uma imagem, ela criou uma coisa afetiva por ele e que no final não concretizou. Embora ela tenha construído, né, ele também, né, assim, eles tiveram uma conversa, duas personas parecem completamente diferentes. A gente tá mais na cabeça da personagem feminina durante o encontro, então a gente não sabe, né, de que forma ela também poderia ser diferente das mensagens do que ela era na vida real, entre aspas. Mas ele tem uma discrepância muito grande, né, das mensagens pra pessoa que ele é pessoalmente. Mas ela dá umas dicas boas durante o conto do personagem masculino. A insegurança dele, por exemplo, quando eu não respondia a mensagem na hora, ele custava responder a minha. Então ela dava umas dicas assim. Mas isso é uma leitura dela, né? A gente não sabe, ela tá falando o que ela acha de uma pessoa. Eu não considerei isso como verdade. Ela só deu um fato. Quando eu demorava a responder, ele também demorava e respondia de forma C. Tem uma expressão em inglês que é muito boa, que chama overwitting. Eu senti que era um pouco disso a conversa, que overwitting é quando você faz uma piadinha, assim, nessas piadinhas, e alguém faz uma outra piada ainda melhor e dá uma outra tirada, e ela narra um pouco dessa experiência de que as respostas eram muito satisfatórias, eles estavam engajados um no outro nessa brincadeira que eles faziam. Isso aparece nos diálogos dele e dela. Logo na primeira cena, que eles estão na Bombonière lá do cinema, já tem uma brincadeirinha com isso, ele chega e fala, será que você vai me tratar assim de novo, etc. E tem um gancho pelo qual ela é pega, que é o da linguagem. Ela é seduzida porque, tipo assim, ela descreve esse homem não me atrairia. Ele é um pouco mais velho, ele está um pouco acima do peso, ele tem uma postura que não me agrada, mas alguma coisa a pega. E é isso, tem alguma coisa aí dessa troca de mensagens. É justamente por isso que eu acho que essa fase da conversa onde eles não se veem é que cria a expectativa. Se ela ficasse olhando para ele sempre, se ela convivesse com ele, talvez essa coisa do físico, antes deles terem o primeiro encontro, ia causar já alguma barreira, sabe? Mas como ela ficou só na conversa, e a conversa, ele é um cara 14 anos mais velho do que ela. Exato. E tinha um assunto que pra ela as piadinhas eram interessantes, a conversa era interessante, então isso fez com que ela alimentasse uma coisa que não era compatível com a expectativa física mesmo que ela criaria por ele no encontro normal. Porque são duas pessoas, né? Quem você é na internet e quem você é no exército. Meu nome na internet é Daisy, eu sou uma princesa bonita cogumelo. Mas é sério, no caso esse cara precisa ser um pouco tímido, ser um pouco... Então ele devia estar ser super solto. E no primeiro encontro, já posso falar do primeiro encontro, a gente tá falando. Pode. E no primeiro encontro deles já foi rolando, tipo assim, que não tinha muita química, assim, ele quieto, ele estranho. E uma dica, né? O beijo não bateu. Quando o beijo não bate, amiga... Pula não, mas essa cena tem é legal porque ela tem essa dúvida, porque tem um beijo que é ruim, mas tem um beijo na testa. Lembra daquela cena que ele sai, é um dia de noite que ela tá lá estudando e eles vão no 7-Up, e aí ele dá um beijo, assim, vai estudar, não é isso que você tá fazendo, você não precisava comer. Deixa eu só te cortar, desculpa, que eu achei muito que nessa parte que ele era o pai dela.
Tipo assim, um pai secreto dela. Eu falei, caraca, isso aqui é... Nossa. Quando beijou na testa. Alô, Freud! Alô, Freud! Freud! Cancela a banda larga do Deco. Quem que vai às 11 da noite encontrar alguém num botequim e dar um beijo na cabeça? Eles flertaram por um tempão. Dá um beijinho na beiradinha aqui assim, ó. Não vou nem. Sabe, eu achei muito interessante essa questão do beijo, porque fez ela se sentir querida, né? Tanto que na cena que ela vai pra casa dele, eles transam, ela lembrar desse beijo dá mais tesão do que ela lembrar do beijo que ele De um deu. cuidado, né? De um cuidado, dela sentir... Problema Se a terapia paternos. tivesse em dia, talvez ela não teria continuado. Pois é, e de como naquele gesto ele mostrou uma valorização dela, né? Eu tô muito feliz com a presença da Raiz, porque eu acho que, não sei se é uma coisa feminina, imagino que sim, porque gera incômodo ver como que ela tenta toda hora preencher as lacunas, que eles não conversam, né, pessoalmente. E aí ela preenche a lacuna, mas sempre tentando... Não, tem um motivo porque ele tá assim, e eu não vou ser tão dura Ele com pode estar triste por causa disso. Ele pode ter achado que eu fiz isso nessa mensagem. Então ela vai justificando várias coisas que ele faz de um jeito... Pra que ele não fique numa luz tão ruim, assim, né? Não sei. Mas é legal, eu acho uma preciosidade desse conto, que eu tô olhando pro lado masculino também, da lógica masculina, porque ele também faz isso. Quando ela sai de miniférias lá, ele fica preenchendo, depois ele conta pra ela tudo que ele imaginou, ela encontrando com o namorado da escola e não sei o que, etc e tal. E eu acho que ela traduz uma coisa que muitas vezes os autores homens não conseguem traduzir sobre os homens, porque tem uma barreira que é a insegurança masculina. Porque mesmo quando a insegurança é colocada, ela vem com um elemento narcísico de olha como eu sou vulnerável também, olha como eu atravessei isso. E esse personagem não consegue dar um passo com relação à insegurança dele. Inclusive, Ele no não final, ele... exatamente. E esse é um lugar muito delicado de ser lido pelos homens. Né? E pelas mulheres, porque às vezes ver um homem inseguro é inclusive uma questão para as mulheres também. Né? A gente vê quantas mulheres jogam um relacionamento no chão para proteger esse lugar do marido. Ninguém pode ver a insegurança do meu marido, do meu namorado, enfim. E eu acho que ela faz isso de uma maneira tão sutil, porque isso aparece na boca dele, aparece na boca dela e aparece na boca do narrador. Todo mundo comenta essa insegurança de pequenos ângulos diferentes, e aí quando você olha para esse homem, você fala, poxa vida, você podia ter aproveitado melhor isso aí se você não fosse tão inseguro. Verdade. E a batalha que ela tem pena dele, né? Eu também fiquei com pena dele em vários momentos. Ela tem pena dele, mas o instinto dela, a vontade dela não estar com ele, né? Não aprofundar a relação dele. Só que ela tem pena. Parece que ela fica querendo... E ela se sente má em alguns momentos. E isso me identifiquei muito. Essa coisa de tentar preservar, mesmo que eu não esteja querendo, tentar pelo menos preservar a imagem da outra pessoa sobre mim, que eu não sou uma pessoa ruim. Só queria fazer uma ressalva que não tem nenhum problema a gente com os homens serem inseguros, tá? Todo mundo pode ser inseguro, inclusive nós homens, mas é o que a gente faz com a insegurança importa, né? Eu acho que é isso, tá aí, somos humanos, quem não vai sentir medo e insegurança. Tem uma coisa da diferença, assim, essa coisa dela criar uma relação, uma expectativa de uma relação com ele, e do beijo na testa, daquilo ser uma expectativa mesmo de uma relação afetiva, e a química não acontecer, é que também é uma coisa interessante dos relacionamentos que acabaram de começar, né? Às vezes você tá com tanta fúria pra resolver ali aquela coisa de se relacionar com alguém que você preenche uma coisa. Então ele tem um papo bom, ele é um cara legal e tá ok. E aí não necessariamente ele vai ter química e vocês vão, né, ter uma relação sexual mesmo interessante. E aí ficam duas lacunas. Existem essas duas questões no conto que é bem interessante. Que uma parte ele supre super bem, enquanto a outra não acontece. É verdade. É uma coisa muito moderna também, né? Eles se conhecem por mensagem de texto, internet, e aí eu acho que ela já sabe que ele... Eles se conhecem no cinema, né? Não, se conhecem isso, se aproximam. Eles se conhecem, se aproximam, se aprofundam, né? Por mensagem de texto, e aí ela sabe que ali nele tem alguma coisa que ele não está conseguindo traduzir ou expressar pessoalmente. Então, acho que isso ainda incentiva ela mais ainda a tentar. Não, eu sei que ele é uma pessoa legal. Onde está aquela pessoa, né, que eu sei que ele é? E ele é um cara legal? Eu não sei, não. Vamos tirar a última parte, o finalzinho. Ele é um cara legal?
Não, achei um cara inseguro, gente. Não achei ele um cara legal. Eu não sei se ele é um cara legal. Eu não me senti seduzido por ele. Eu falei, nossa. Eu não dava pra ele também, Não achei nada. Eu também não dava pra ele. Não dava. Então eu queria falar sobre essa cena. Beleza, você tá lá, cheguei, bababá, cinemão, holocausto, vi um cinema, um filme completamente errado pro primeiro encontro. Mas beleza, fizemos isso, aí você chegou lá, não, vou transar. Aí você chegou, rolou essa situação que é o clima, que ela sente que ela não tá mais afim. Mas que ela, pô, tô aqui, todas as questões aí do conto dela. A minha pergunta é, para vocês, o que vocês fariam se vocês fossem ela? Não. Porque isso já aconteceu com algum de vocês, essa situação. Alguém que comentar alguma vez que aconteceu com a gente? Se vocês... Se a gente tiver vontade? Não. Eu acho complicado. Eu, Guilherme e o Ulisses, a gente é homem. Mas fala de qualquer forma, eu acho interessante. Vamos abolir isso aqui por uns leves minutos, porque os homens também passam por essas situações, inclusive com outros homens, inclusive com outras mulheres, de não querer transar com alguém. Mas o homem vai lá e faz. Tipo assim, não é? Acaba com os isso. Os homens desistem também de transar na hora H. Nunca desisti. Eu acho que uma das então intenções... você não desistiria, né? Pronto, você tá respondendo. Uma das intenções do conto é mostrar exatamente isso. Olha, você pode dizer não. Você não precisa dizer sim. Então acho que essa é uma das finalidades. Mas eu acho que ela quis proteger tanto isso que se ela falasse um não, naquele momento, eu acho que ela ia desmontar aquele cara na frente dela. Acho que assim, o que pode interromper, inclusive, um date, né, um encontro que tá vindo pra uma transa, pode ser vários motivos, tipo assim, sei lá, a comida que eu comi não desceu bem. Até eu cheguei na casa da pessoa, mas nossa, agora eu tô aqui com, sei lá, dor de estômago, ou sei lá, acabei de ver a hora e saquei que não vai ser hoje. Tem tapeçaria pendurada na parede. Nossa, tô com sono, não gosto de transar com sono, né? Tem gato. Gente, o primeiro encontro também, tá tudo bem. Pra casa depois, gente. Se encontrar de novo. Mas eu fico pensando... Ela não conhece a regra dos 5 encontros? Essa dúvida é muito real pra mim. Várias vezes eu já estive numa situação que eu falo assim, fico aqui ou não fico? Vou embora ou não vou? E várias vezes eu já fui a pessoa que vai embora, e várias vezes eu falo assim, vamos embora, né? Transo aqui, depois passou, tá de boas, manda uma mensagem. Acho que tudo depende da pessoa. Se ele fosse um cara que tivesse despertado a bendita da química, além de toda a conversinha, tava tudo bem, ia ser ótimo, ia ter outro desfecho esse texto. Mas você não acha que pode ser ao contrário? Por exemplo, se esse cara fosse importante... Por exemplo, estou usando a minha lógica aqui. Talvez fosse alguém muito importante, eu não transaria. Se eu não tivesse, eu falar, nossa, vai ser bom, vai ser legal. Se eu tivesse, assim, um mínimo de pé atrás, falasse, não quero estragar isso. Agora, como ela acha que meio que cagou pra ele de antemão, ela fala, vou transar e pronto, depois vamos embora. Porque pra ele, ele foi ótima noite, né? Foi. Pra ele, tipo assim, foi ótimo. Ela foi péssima. Então, mas... Até então ela tava tentando poupar ele, porque ela não transou por ela transou por ele. Mas você vai lá dar o seu pior e a pessoa gosta. Não, e o que a autora faz com a personagem, a Margot, ela escreve como se fosse uma cena de estupro. Porque a gente pega cenas de estupro na literatura, a personagem que está sendo estuprada sempre pensa em alguma coisa assim, de fora. Ou eu me vejo de fora, eu vejo a cena acontecendo, a literatura sempre faz isso. E o que a autora faz, que eu acho que esse é o ponto literário alto do conto, é quando ela imagina uma conversa com um namorado no futuro. Eu vou encontrar um namorado e eu vou fazer piada desse caso. E ela vai assim do lúdico ao extremamente triste, no mesmo parágrafo, quando ela termina assim, mas esse rapaz não existe, nunca vai existir. Então ela vai assim do lúdico até desce, então ela narra como se fosse um estupro aquela cena. Gente, eles perguntou o que vocês fariam. Separaria. O Deco falou, ele ficaria. Não, ficaria, pô. Não. Gente, embora com certeza. Gente, momento terapia. Laís, deita aqui nesse divãzinho. Gente, já tive em situações parecidas e assim, nossa. Cagou, sai da experiência extracorpórea. Eu me identifiquei muito nessa parte que ela fala. Ela sai dali, tipo assim, não. Ela tava num lúdico, só não queria estar ali naquele momento. Não sei explicar. Mas não é preguiça, é uma apreensão de ser pior. Não, eu não digo pior, tipo, vai me matar. Não digo nem de perigo de vida. Eu digo de, nossa, canseira que vai ser lidar com o seu sair disso aqui agora. De o que você vai carregar daquilo ali ser pior do que... Eu entendo. E eu não queria ser assim, não. Mas eu não achei nem que teve uma insistência deles. Tipo assim, vamos lá pra casa. Transportando essa cena de sexo pra um lugar mais amplo do relacionamento, porque isso às vezes se reproduz também no relacionamento. Você está no relacionamento que você não quer mais ficar, mas você não sabe
calcular o desgaste de sair, se você fica mais um pouco, se tá tudo bem ficar naquela situação. E eu acho que esse é um valor do conto também, porque é você diante de uma outra pessoa não saber o que fazer consigo mesmo, né? Nossa. E um outro valor do conto, acho que é a ambiguidade dos dois personagens. Porque tem muita gente que critica a Margot, muita gente que critica Sério? o Robert, muita Não, gente. a Margot. Robert, a Margot, foda-se, Robert, cago muita com gente ele. criticam. Por exemplo, fala assim, a Margot tinha que ter dito não, imatura, porque no final do conto, por exemplo, encontrou com ele, falou assim, não posso ver os amigos ficarem em volta, ela fala até com vergonha. Gente, "Ah, mas cena ela que tem eu 20 fiz." anos. Mas é porque ela é muito tá na desinteressante. Eu universidade, acho que esses dois 20 personagens são muito desinteressantes, os dois. Eles são pessoas assim, com pouquíssimos atrativos, e eu acho que isso aparece no conto. Então eles são pessoas muito ordinárias, fazendo uma coisa ali que parecia que podia tirar eles desse lugar, mas não tirou. Ela ficou na coisinha ordinária dela e ele ficou na coisinha ordinária dele, assim. No entanto, que eu acho que esse final e o final pam, 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 eles vão trocando as mensagens, e quando ele vê que ela não quer mais, ele dá um homem fazendo omisse e começa a falar, puta, não sei o que, você tá com outro homem aí, né? Papapá, Nem queria mesmo. Eu fingi que eu gozei. a escrotidão dele pesa mais. Pesa muito. Você fala assim, que bosta, hein, amigo? Aí eu acho que o contraste é interessante, porque a pior coisa que ela pode fazer é fingir que não viu ele no bar. Ele é xingá-la de puta, de... Mas, né, o homem pode, né? É assim, claro que eu não tô falando assim, ai, coitadinha dela. Eu acho que é porque isso que o Luiz falou, os dois são personagens meio medíocres. Eu acho que isso até ajuda várias pessoas vestirem cena do personagem. Mas eu sempre vou achar o caso dele pior, porque ele é um cara de 34 anos. Pô. Sim. Você lide com uma menina de 20 anos que não quer dar pra você sua barriga barriguda. Barriga não. Barriga da peluda. Sabe? Pô, Gente, eu tenho uma barriga peluda. Gente, mas é porque... Eu me identifiquei muito com o Robert mas o nesse Henrique ponto. só tem elogios pra sua barriga peluda. É verdade. Deixar isso bem claro aqui também, né? Quem não tem, né, Mas gente? o que eu queria saber também era se fosse o contrário, sabia? O quê? Se ela tivesse super se apaixonado por ele e ele tivesse sumido e cagado pra ela. Mas Aí, um dia... que já ia deve ser- ter na internet uma fanfic Aí eu disso. fico sem saber, porque aí tá tudo bem, né? Tá tudo bem, a menina de 20 anos se iludiu pelo cara de 34, vai ficar lá sofrido e vai ter que se virar. Agora, ela nunca ia ficar mandando mensagem pra ele, xingando ele de, sei lá, Nunca. nem sei, né? Nunca. Porque Peludo. que de puta não tem mais masculino Mas pra é porque assim, sem querer, né, fazer. Meia bomba. Mas as mulheres têm outro jeito de fazer essas sacanagens com os homens também, que é a conversinha, kkk, deixa eu contar aqui como é que ele é ruim de cama, deve ser. E isso existe mesmo, as mulheres não são boazinhas, né, nem poupam os homens das suas maldades. Então, eu acho que tem um outro caminho. Eu acho que se a gente escrevesse uma fanfic disso, o caminho da Margot de tentar afetar o Robert, porque isso ele faz para tentar afetá-la, né? Quem manda essas mensagens escrotas. Mas eu acho que é uma coisa que é a ser explorada também, como também existe esse artifício, né? Como minar um homem, como ridicularizar, ofender, acuar um homem. E as mulheres sabem fazer bem isso, né? Não só as mulheres, os homens também, considerando aí, né, gente? Que as pessoas às vezes namoram homens, os rapazes namoram rapazes, as moças... Sério? Tá muito aí em voga. Queria dizer pra vocês, se você não experimentou, aí vai procurar esse caminho, muito bacana. Tá saindo muito. É muito legal. Mas eu acho que realmente não é à toa que o conto ficou tão famoso, porque por mais que a gente tenha, se fosse o contrário, também acho uma discussão válida. Mas como é comum isso que acontece? E como E talvez foi o primeiro conto a narrar isso. Pois é. E é engraçado que não sei se é o primeiro conto, mas todo mundo já ouviu a sua amiga contar essa história. Assim, as meninas que pode ter acontecido com elas, mas assim, quando acontece isso no final, você fala, tá. Eu já ouvi essa história. E eu acho que no homem, todo mundo já manteve um relacionamento que não tava interessante, mas o trabalho que ia dar terminar, o sofrimento que ia dar pra você sair daqui, você fala, depois eu tomo um banho, aguento mais uma O semana. Deco tá focado em tomar um banho, ele toma banho na Resolve tudo. Não, porque eu acho que o banho, gente, Limpa. Foi ruim, tomou banho e passou. Deco e Lady Macbeth. Mas a moralidade é atrelada a se Sim. lavar. A bênção no... A bênção não, como que chama o... Batismo. O batismo. A sua boca tá suja, vai lavar a boca. Eu queria dizer que esses homens fofos aqui do podcast nunca fariam isso, né, Deco? E Guilherme e Ulisses. Ah, meu Deus, o quê? espero que Nunca não. mandaria essa mensagem pra um homem Então, tomar olha que banho. interessante, uma outra vertente do conto. Todo mundo se acha fofo, né? Fala assim, eu nunca faria isso, eu nunca seria tão grosseiro assim. Mas ao mesmo tempo, você se pega lendo e fala assim, será que eu já fiz assim com alguém? Será que eu já fui escroto a esse ponto? Então, vamos terminar Então, o podcast o conto, ele aqui. então, gente, Enquanto ele- tem que pedir ele- desculpa pra 6 pessoas que eu notei na mão. Então, vamos lá.
Primeira vez que você vê que você é escroto, nossa, dá um negócio. Bom, não sei pra cada pessoa. A primeira vez que eu vi que alguém reclamou comigo assim: olha, Ulisses, o que você fez foi muito escroto. E argumentou. E tava certo. Gente, eu passei uma semana do cão. Porque é reconhecer também, às vezes, que você tá numa posição, né? Às vezes uns feedback é bom, gente. Às vezes você tá achando que tá, pô, tô super Margot. Pô, não, cara, você tá mó Robert, velho. Que às vezes mas é mesmo. Alguém aumenta? Eu esqueci a nota, vamos lá. A Laís anotou dessa Por vez. isso que eu anotei, né? Que pensamento. Essa menina, gente, não tem jeito, tá? 7 que o Deco deu. Vou manter o meu 7. Eu esperava que a discussão seria um pouco mais inteligente do que foi. Então, assim, Eu infelizmente. queria um dia trancar o Guilherme e o Deco num quarto e fazer um reality show dos dois lá, vivendo juntos. Vai ser uma ótima semana. Delicioso. Evidentemente ia passar no Xvideos esse reality show. O deu 8, o Ulisses deu 8. Eu vou mudar minha nota. Eu vou mandar um 8,5. Porque conversando aqui eu vi outras coisas. Eu minto, eu daria um 8,9 pra falar que eu tô perto do 9. Jesus Cristo! Gente, ousado, amei. Suei. A Raíssa deu 8. Acho que eu continuo com 8. E o Guilherme? Eu vou aumentar minha nota também. Vou pra um 8,8. Olha, veio coladinho em mim aqui. Eu já dei nota, meu. Acho que o que o Ulisses falou, acho que o conto mostrou outras... A nosso debate aqui mostrou outras discussões. Então eu vou dar um 7,5. Pelo Guilherme, coloca aí, a nota. Pelo Guilherme, por favor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu dei 8,5 e continuo também com 8,5. Porque realmente eu não fiquei super confortável lendo o conto, mas acho que faz parte. E achei que ele suscitou realmente coisas interessantes. Gostei de saber aí que o Guilherme leu no início que a autora falou, né, que essa discussão sobre eu tô no meio de uma relação, então vou transar e já não quero mais. E gosto muito que isso esteja em pauta, porque realmente é uma área meio cinza. É legal ver a ficção fazendo isso. Muito, muito legal, porque é isso que a gente tava falando. A gente já ouviu essas histórias, uma história parecida com essa, várias vezes, mas aí você lê. Eu gostei muito. Poucas vezes eu li um conto com marcas tão modernas, mensagem de texto, não sei o quê. E que eu tenho achado bom. Exato. Geralmente eu leio e não acho bom. E ela descreve coisas de um jeito, essa dela descreveu o beijo na testa. Essa parte que ela fala que é humilhação, é uma prima doente do desejo. Putz, bateu. Nossa, eu lembrei, porque eu vi recentemente um filme que chama A Pele de Vênus, que é o último filme do Polanski. Se bem que agora é o J'accuse, né, que já saiu agora. E ele fala sobre A Vênus das Peles, que é o livro do Zaha Mazor, que é o criador, assim, não é o criador, é em quem foi inspirado o termo masoquismo. E eu acho que é uma sagacidade dessa autora que fala assim, olha, tem alguma coisa em se colocar em situações desagradáveis que tem a ver com a gente experimentar o nosso desejo. A gente quer saber da gente mesmo quando a gente se embrenha nesses lugares, né? Então, é uma fineza essa frase mesmo, né? Realmente, é isso. Acho que é isso. Então, Recomendações? Recomendações. A gente tem que recomendar coisas para os nossos leitores. Posso recomendar? Vai lá. Então vou começar fazendo essa recomendação. Eu vi recentemente esse filme do Roman Polanski, agora ele apareceu aqui, vou recomendar. Ele chama A Pele de Vênus. Ele é um filme com 2 atores maravilhosos, né, que fazem os 2 personagens, um homem e uma mulher. E todo o filme se passa dentro de um teatro. Essa peça existe, o Polanski tem adaptado peça de teatro, ele adaptou O Deus da Carnificina. E para quem gosta de ver questões sobre o amor, humilhação, né, essa relação entre as pessoas na erótica, e não só erótica, mas sentimental, é um filme muito legal para pensar muita coisa. A Pele de Vênus. E está disponível nos streamings, no Telecine Play. Eu quero indicar um capítulo daquele seriado novo da... É da Netflix ou da Amazon Prime? Agora não sei. Modern Love? É. Não, era a minha indicação. Eu vou indicar. Vamos pensar o mesmo. A convidada tem prioridade. Então tá, gente. A Raíssa vai indicar um episódio de Love Story. Por favor, Raíssa, você tem a palavra. Eu queria indicar a série toda. Acho que tem que ver todos os episódios, porque o final faz todo sentido mesmo. Eu não indicaria jamais a da... Aquela que a gente assistiu. Anne Hathaway. Eu não
não acho que aquela, por exemplo, ia ser a minha indicação, mas no contexto todo ela faz todo sentido. É a que você indica. É a minha indicação. Então tá ótimo, eu indico todos menos esse e você indica esse. E eu indico esse, gente. E por que você não indica? Que é o episódio 3 com a Anne Hathaway. É. Qual que é o nome dele? Não lembro. Não vou lembrar. Tem nome? Eu nunca vejo nome dessas Tem, coisas. cada um tem um título. Não que eu não indique títulos ele, ótimos, mas é que inclusive. hoje, no contexto de hoje, do que a gente tá falando, eu indicaria talvez todos os outros. O segundo, eu acho, que é aquele do cara que cria o algoritmo, o Nossa, eu achei o aplicativo. pior, eu achei muito ruim. E é um dos meus preferidos. Eu gostei muito. Mas é que nesse aspecto, assim, dessa coisa do que a gente tá falando do conto, de encontros e de amor e tudo mais, ia ser minha Eu indicação. amo da Tina Fey. Tina Fey, nossa, maravilhoso. Gente, Mas- odiei. Ela não gosta. A Raíssa também, nem a Laísa. Interessante. Que Eu não isso, vi nenhum. gente? Não, ó, o da Anne Hathaway eu queria, tipo assim, que não terminasse nunca. Eu queria um filme inteiro, eu queria 6 horas de filme daquela história, porque eu queria muito saber como é que é. Nossa, a gente podia fazer um sobre Mother Love, hein? Um Podia. podcast. Então tá, então eu vou parar por aqui, tá? Não vai dar tempo de assistir. Eu queria indicar, não tem a ver com o nosso conto hoje, é na verdade porque o Guilherme citou a Piauí no início, eu lembrei de uma matéria que saiu esse mês, outubro de 2019, chamada Letra Preta, que é sobre os negros na imprensa brasileira. A gente já imagina uma série de coisas, a gente já presume vários preconceitos, várias vivências que uma pessoa negra pode sentir, mas esse conto foi... Esse conto não, esse texto dela foi muito elucidativo, então indico. Ele tá a leitura aberta no site da Piauí, chama Letra Preta, da Yasmin Santos. A minha recomendação é relacionada com o que a gente discutiu no episódio, que é um conto. E aí, se algum ouvinte perguntar assim, pô, me sugerem aí alguém da varanda aí, algum livro de contos, tem um livro que saiu aqui no Brasil no ano passado, que não só é o melhor livro de contos que saiu no Brasil no ano passado, mas talvez é um dos melhores livros que saíram no Brasil no ano passado. Eu amo o Guilherme emocionado, indicando coisas. Melhor pessoa. Que é um livro que ninguém deu a devida atenção, mas é maravilhoso. É um livro da americana Carmen Maria Machado. É um livro chamado O Corpo Dela e Outras Farras. Eu gosto de um youtuber que comentou esse livro. Eu não me lembro qual é o youtuber agora, depois eu dou o devido crédito. Que ela resumiu o livro assim... É um Black Mirror feminista. É maravilhoso o livro. Todos os contos são sensacionais. Já quero ler. Toda vez que o Guilherme dá uma dica, eu quero ler o que o Guilherme diz. Você é um grande diqueiro. Essa expressão. Já viu? Você falou isso Todos outro os dia? contos são sensacionais. Eu vi no Twitter isso. Eu sou muito twitteiro agora. Muito Twitter. Gente, me segue no Twitter, tá? Eu não sei o nome do Twitter. Sigam as redes sociais da Varanda, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify. Procura lá Varanda, aqui na Varanda. Isso, aqui na varanda. Isso. Vai estar aqui na descrição do E post. visita também o nosso site, que é o www.aquinavaranda.com.br, para você ficar por dentro de todas as nossas coisas. Inclusive, clica na aba Amigos da Varanda para você saber como você pode participar da Varanda e ser um amigo da Varanda e contribuir com todos esses projetos maravilhosos. E a gente queria agradecer especialmente hoje a Raíssa Pedrosa, que está aqui especialmente hoje para participar com a gente. Ela faz parte da nossa oficina de criação literária, escreve textos maravilhosos e veio aqui discutir com a gente um pouco o conto Cat Person. Obrigado, Raíssa. Eu que agradeço. Obrigado. É inveja, hein, entre os outros alunos. Ih, do vai dar curso, hein? treta. Beijos. Beijo! Valeu. Adeus.